quantas vezes Deus vai precisar falar e falar para que a gente decida obedecer? Porque a gente costuma dizer que está obedecendo, mas a gente obedece parcialmente. A gente obedece até certo ponto. A gente obedece desobedecendo, tu entende? O Senhor disse a Jacó: volta para a casa do teu pai, volta para a tua terra, para a terra do teu pai. E o que foi que ele fez? Ele pegou a sua família, os seus filhos, ele carregava uma promessa. Deus disse a ele: eu vou te proteger. Ele disse: meu maior obstáculo é Esaú. E aí o Senhor protegeu ele de Esaú. A gente já passou por essa parte no Portadores de uma Promessa. O Senhor cumpriu o que disse. Esaú disse: vem comigo para Seir. Ele disse: eu vou nos passos das crianças, vá na frente, meu Senhor, porque eu tenho pessoas que dependem de mim. Eu não vou para Seir. E a gente entendeu que Jacó não poderia se misturar com Esaú. Era diferente, o que Jacó carregava era diferente do que tinha em Esaú. E o Senhor trabalha com separação. O Deus que escolhe é o Deus que separa. Mas a gente tem uma dificuldade igual a Jacó. Porque Jacó, ele fez o seguinte: ele disse: eu não vou para Seir. Mas a palavra de Deus foi: volta para a tua terra. Volta para a terra do teu pai. Isaac morava onde? Isaac morava em Berseba, Canaã. O que foi que Jacó fez? Jacó foi para Sucote. Estabeleceu-se ali. Comprou terrenos ali. Aconteceu uma tragédia entre Siquém e Diná, que envolveu todo o povo. Os filhos de Jacó mataram todos os habitantes de Siquém. E nós já passamos por isso também. Só que a questão é que, quando o Senhor apareceu para Jacó e disse: volta para a terra do teu pai, a gente precisa entender que levou um tempo. Ele disse que estava voltando, mas ele estava procrastinando. E é exatamente o que a gente costuma fazer. A gente diz: eu estou obedecendo, mas a gente está procrastinando. Porque se passaram 10 anos, quando ele encontrou Esaú, e Esaú disse assim: sobe comigo para Seir. E ele disse: vá na frente, meu Senhor, porque eu tenho crianças pequenas. Crianças pequenas. E quando Diná foi abusada lá no capítulo 34, os filhos dele já estavam grandes o suficiente para matar toda uma cidade. Se passaram cerca de 10 anos. Entre 5 a 10 anos. Que obediência é essa, Jacó? Que o Deus que apareceu para você disse: volta para casa do teu pai, e tu se estabeleceu em Sucote. Mas o que me constrange é a paciência de Deus para com a gente. É constrangedor. A gente diz que obedece, mas a gente não obedece. A gente fica tentando dar um jeitinho, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar que o Senhor nos escolheu para viver diferente mesmo. A gente não faz o que quer. A gente não frequenta lugares que todo mundo frequenta. A gente não é todo mundo. Eu me enxergo Jacó querendo ser mais um. Porque ele se estabeleceu no meio de Sucote. E ele queria se misturar com aquele povo. Ele queria viver normal. E o Senhor está dizendo: quem eu escolho, eu não escolho para viver como todo mundo. Tu não carrega a tua promessa, os teus ideais. Tu precisa entender, Jacó, que tu não carrega o teu querer. Tu carrega uma promessa que vai alcançar gerações. Então existe sobre ti uma responsabilidade que vai reverberar sobre uma nação. A gente precisa entender que o Senhor vai nos separar. E com Deus a gente só tem 2 escolhas. Ou vai inteiro ou vai quebrado. Mas vai. Vamos para a palavra? Pega a tua Bíblia. A Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Gênesis 35. Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel. Estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Ele é muito paciente. Deus é muito paciente e a forma com que ele fala é muito interessante, porque ele diz assim: eu estava te observando todo esse tempo, eu sou o mesmo, Jacó. Quando ele diz assim: construa um altar para o Deus que te apareceu quando você estava fugindo de Esaú. Há quantos anos atrás? O Deus que te apareceu no capítulo 28 é o mesmo, Jacó. É o mesmo que está olhando até onde você vai, dizendo que está me obedecendo, quando na verdade você sabe exatamente o que você precisa fazer. Porque a gente diz que não sabe. Ah, Senhor, me dá uma direção. Ah, Senhor, o que é que eu preciso fazer? Ah, Senhor, tá dando errado. E o Senhor está dizendo assim: a direção eu já te dei. Tu estás fingindo que não está entendendo o que eu disse. E essa palavra, acredite, é uma espada de 2 gumes. A gente fica: Senhor,
Me ajuda, me dá clareza. E ele diz assim, mais claro do que eu já fui contigo. Eu já te disse exatamente para onde ir. Ele disse, volta para casa do teu pai, volta para a terra do teu pai. Onde era a terra do pai dele, ele sabia, ele saiu de lá, sabe? Jacó tava dando uma de Glória, sabe? Ou é Glória que tá dando uma de Jacó? Ou é você que tá dando uma de Jacó? Eu tenho certeza que essa espada de 2 gumes, ela está cortando aqui. Porque a gente sabe o que fazer. A gente sabe o que foi que ele disse. Mas a gente fica dizendo assim, me dá clareza, Jesus. Sabe por quê? Porque a gente se compara. A gente tá no meio do povo de Sucote e a gente quer agir como o povo de Sucote, como o povo de Siquém, sabe? A gente quer se estabelecer ali. A gente quer construir palhoças e ficar ali. A gente obedece parcialmente. A gente sabe o que carrega, mas a gente diz assim, eu vou ficar aqui até o sobrenatural acontecer. E o Senhor está dizendo assim, não. Obedeça. A minha ordem não foi ficar aí, se estabelecer aí. Minha ordem foi volte, se movimente. Sabe? Que dificuldade é essa que a gente tem para entender que o Senhor nos separou mesmo? Que o Senhor nos escolheu mesmo, que o Senhor quer de nós coisas diferentes do que quer dos outros. E a gente não pode esperar, que a população de Sucote ou de Siquém, onde for que a gente transite ou que a gente entre, a gente não pode esperar que eles entendam o que a gente carrega. A questão é que a gente se compara e quer se igualar. E Deus está dizendo, eu não te chamei para ser igual a ninguém. O que eu coloquei em você não foi igual ao que eu coloquei os outros. O que eu tenho com você não é igual ao que eu tenho com os outros. Existe, Jacó, sobre você a responsabilidade que vai reverberar sobre um povo, sobre uma geração que vem após. Cada filho teu é uma tribo, Jacó. Tu consegue entender que tu não pode se estabelecer em qualquer lugar. E se tu ficar tentando procrastinar, será que vai ter que acontecer uma tragédia para que tu tenha sensibilidade suficiente de ouvir eu pacientemente dizer mais uma vez, vai para Betel, constrói um altar para o Deus que apareceu para você no capítulo 28, dizendo assim, eu sou paciente, Jacó. O que eu tenho contigo, na verdade, não é um plano que vai demorar 1000 anos para acontecer. Depende da tua disposição na obediência. Depende do quanto tu está disposto a obedecer. O Senhor tem pressa. Ele não se limita a tempo. É o Deus de já. De fato e de verdade é o Deus de já. Somos nós. Quem procrastinamos. Quem adiamos. Quem atrasamos a promessa por causa da nossa obediência, da nossa teimosia de querer ser mais um na multidão. A gente abre a boca e diz, eu sou escolhido, porque falar é muito bom. Na prática, quando Deus diz assim, quero te separar, quero te levar para um particular, quero que você cresça em mim, em um lugar diferente. Não é onde todo mundo tá, Jacó. Aí a gente diz assim, não, eu acho que não. É melhor ficar aqui. Eu estou obedecendo no meio do povo de Sucote e de Siquém. Aí Deus diz assim, tu sabe que comigo ou vai, né, Jacó? Eu sou paciente. Me diz aí, quando é que tu quer viver o que eu disse? Porque aí eu tô aqui no mesmo lugar. Acredito que essa palavra, ela é de 2 gumes. A espada é de 2 gumes. A gente precisa aprender a obedecer. E a gente precisa saber de uma vez por todas que a palavra dele é infalível. Nós aprendemos na doutrina terça-feira a infalibilidade das palavras de Deus. Não falha, não existe a possibilidade de um plano dele falhar. Somos nós quem procrastinamos na obediência. Eu acho que o primeiro ponto para que a gente chegue às nossas metas que a gente fez questão de estabelecer para 2026, a primeira delas tem que ser obedecer na totalidade do que ele quer que eu faça.